Alô, você fala sério, aqui o Fernando Sérgio, começando mais uma live, né? A live das quintas-feiras, você sabe, tem sido realizada sempre pontualmente às 2 da tarde pelo Facebook, Fernando Sérgio Grandinetti Pinto. Agora tem uma coisa, né? Se você não pode ver nesse horário, não tem problema. A live fica no Facebook e também vai para o meu canal no YouTube. Perfeito? Então, tanto faz como tanto fez. Lá no meu canal do YouTube, você tem, nossa, dezenas, centenas de programas que a gente fez, de lives que a gente fez, informações as mais diversas. E se você quiser uma imagem mais complementar, você pode acessar o meu perfil no YouTube, ou como também o meu perfil no Facebook. Mas eu comecei rindo, porque eu estava pensando cá com os meus botões. Alô, Kátia Bonifácio, obrigado, querida, um abraço para você. Alô, Luiz Henrique Oliveira, sempre fiel à nossa programação, muito obrigado, boa tarde, boa tarde. O Serginho, querido, alô, Serginho, meu filho, está sempre acompanhando, né? E eu devo dizer para vocês o seguinte, eu estava pensando, porque na minha época de jovem, né, havia um falatório entre as moças e tal, quando a pessoa escolhia mal, por exemplo, um rapaz para casar, depois a coisa não dava certo, as fofoqueiras da época diziam, aquela ali tem dedo podre, né? Mas, talvez, se você não ouviu falar disso, a sua mãe deve ter ouvido, ou de repente os teus avós, né? E eu estava pensando cá com os meus botões, pensei em dois times de futebol. Pensei no Flamengo e pensei no Vasco. E perguntando para mim mesmo quem são os dedos podres do Flamengo e do Vasco. Por quê? Porque na escolha de técnico, não estou falando do atual. O atual é um técnico que me dá esperança, no caso do Vasco da Gama, de que ele possa sair mesmo assim à última hora e com muito esforço, mesmo tendo que enfrentar o Fluminense, por exemplo, no próximo sábado, né? E desta feita, levaram um tempão insistindo com aquele rapaz que foi muito ruim, para não dizer péssimo, na frente do Vasco da Gama, o Barbieri, né? Barbieri, Maquê, né? Quer dizer, entendeu? Então, e o cara insiste, quer dizer, os caras contratam os caras a peso ouro, né? E insistiram tanto que o time está nessa situação atual. Hoje, um time melhor, hoje, um time que está subindo graças ao novo técnico argentino, mas que, na verdade, não precisava ter estado nessa situação. Não digo que o Vasco tivesse time para ir além do 10º lugar, digamos, ou de repente do 8º lugar. Mas era um time para ficar no meio, não para fazer esse vexame que infelizmente fez com relação ao passado e agora está tentando, com um time um pouco mais arrumado, está tentando se dar melhor e precisa passar a ter vitórias se não quiser ter a humilhação de voltar pela quinta vez consecutiva para a segunda divisão. Vamos torcer. Então, quem teria sido o dedo podre que indicou o Barbieri? Hein? É uma pergunta, né? Ou seriam vários dedos podres? Por outro lado, igualmente pode-se dizer isso com relação ao arquirrival do Vasco da Gama, o Flamengo, que tem um timão, né, que tem craques sobejamente assalariados, né, muito bons mesmo, porque, olha só, outro dia eu estava vendo, a gente não deve julgar muito como veracidade total o que a internet publica na maioria das vezes, mas alguém publicou lá os salários do Flamengo. Então, não vou citar nomes, tem desde 350 mil reais no time titular até 1,5 milhão. Quer dizer, para nós pobres mortais, você já parou para pensar o que você pode fazer recebendo um salário de 350 mil reais? Né? Quer dizer, é uma coisa completamente fora da realidade brasileira, mas ela está dentro da realidade do futebol. Certa feita, quando eu tive a oportunidade de parar num posto de gasolina para botar gasolina no meu carro, tinha um doutor, um médico, falando abertamente. É um absurdo. Naquela época, eu estou falando de muito tempo atrás, o Zico ganhava uma fábula de dinheiro, né? Vamos supor que fosse
o quê? Na época que o dólar era parelho aliás, o real era parelho ao dólar, né? Então ele ganharia, não sei, mas talvez, vamos botar 100 mil, só para dar 100 mil. Aí o médico dizendo assim para o frentista, dizendo assim, olha, eu sou médico, né? Eu sou médico, sou cirurgião e não ganho 20 mil. E olhou para mim inquisidor. E eu não concordando e não discordando, não tem nada a ver com concordar ou discordar, eu sou factual, né? Então, factualmente falando, né, dando ênfase no ser antes de factual, que era um fato, eu perguntei para ele assim, me diga uma coisa, 50 mil pessoas pagam ingresso para ver o senhor fazer cirurgia? Não. Então deu sorte quem trilhou essa carreira e conseguiu chegar onde chegou, independentemente se justa ou não. Mas, na verdade, veja bem, isso representa 1 a 2% da população futebolística. A grande maioria dos jogadores estão na faixa de 3 mil, 5 mil, notadamente desses times do interior. Então, é uma possibilidade de independência financeira, tanto é que o Vini Júnior, tem já hoje um instituto, ainda garoto, né, tem um instituto para, acho que 100 crianças, e está beneficiando essas crianças, com certeza, do grande e poupudo salário que recebe. Mão para o céu, agradece a Deus, é exceção. Mas então é isso que eu digo, quer dizer, há uma outra realidade no país que não seja a realidade normal de todos nós, que é realmente que são as exceções. Dizem, não sei, que o Faustão, a quem todos nós estamos felizes, porque operou e está funcionando, e mais uma vez provando o valor da maestria da cirurgia nacional, dos médicos nacionais, está com um coração novo, diziam, e eu acho que é verdade, que ele ganhava 5 milhões por mês. 5 milhões por mês, entre talvez salário e publicidade, ou só publicidade, não importa. O que eu quero dizer é o seguinte, isso não é a regra, isso é a exceção. Não é todo mundo que trabalha na Globo, na Rede TV, no SBT, na Record, que ganha um salário desses. Para a segunda colocada, parece que o maior salário seria de R$1 milhão. Quer dizer, veja só o disparate, mas ainda assim é dinheiro que não acaba mais, não é mesmo? Então você imagina ser muitos e muitos, muitos anos. Você ganhando isso, você ganha realmente, faz alguma coisa de diferente. E aí eu quero responder também ao professor Vilardi. O professor Vilardi falou, Fernando, você também lecionou patati patatá e tal. E veja você a história dos professores e não sei o quê. E agora, veja esses artistas sertanejos, né, cada um com uma casa, e é verdade, outro dia eu vi a casa de eu nem me lembro da dupla que é, lá em Goiânia, o cara tem 600 metros quadrados. Haja móvel para preencher 600 metros quadrados, num terreno, sei lá, de 4 mil, 5 mil, 6 mil, sei lá. Mas é preciso que se entenda que o povo, todo o povo, necessariamente, notadamente o povo jovem, precisa de diversão para extravasar. E dá-se que hoje a moda internacional, pelo menos em termos de Brasil, que vai para lá também, é a música sertaneja. E os caras cobram uma fábula para shows. E nesses shows não é difícil imaginar que eles deem um percentual, naturalmente, à prefeitura da cidade ou ao organizador do show, que no caso é chamado de empresário, geralmente de 20%. E ainda assim é uma fábula. Gente, eu agora me lembrei do falecido Gerry Adriani, de quem fui muito amigo, também que era membro da Confraria dos Amigos do Rádio, confraria essa que eu sou patrono, né? Dela, fui um dos criadores, isso há muitos anos atrás, quando ganhei como é que se diz, o prêmio de comunicação da Associação Brasileira de Imprensa, né, da ABI. Então, o que acontece? O Gerry falava comigo no auge dos anos 80, né? Ele falava comigo, Fernando, eu recebia em dinheiro. Não sei se hoje ainda é assim, mas é provável que seja, que os ingressos são pagos. Hoje é mais difícil porque o cartão favoreceu a fiscalização, né? Mas naquela época era dinheiro. Então eles que pegavam o dinheiro, jogava no armário na casa dele.
E uma vez ele foi abrir o armário e caiu tudo em cima dele, inclusive o armário caiu. Paciência, alguém tem que ter sorte nessa vida, né? Não só sorte, talento, mas é aquela história, não é só sorte, não é só talento, mas você tem que ficar assim, você tem que estar na hora certa, no lugar certo, até que por acidente. E eu estou falando isso desejando a minha netinha, que acabou de ser escolhida como ela com 1 ano e meio mais ou menos, como modelo para uma agência de modelo de fotografias. Ela é muito lindinha, e eu fiquei muito feliz, muito feliz. Tomara que não sobrecarregue a garota e que ela tem 1 ano e meio, mais ou menos, vai fazer 2 anos agora, tem um pouco mais, vai fazer 2 anos em novembro, mas é linda. Vai falar o vô babão, estou já babando desde o imediato. Então tá bem. Então eu disse, nós estamos aqui, olha, eu vou hoje trazer para vocês o doutor Silvio Provenzano, nosso querido amigo, né? E desejar, recentemente ele teve uma participação aqui que ele criticou, e com razão, o fato do aproveitamento de médicos bolivianos pelo governo, né, sob a alegação da falta de médicos para o interiorzão do Brasil. E se há erros, esses erros devem ser corrigidos e devem ser apontados. Então aqui a gente coloca as pessoas das mais diversas opiniões e querendo agradecer muito, 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 mais de um, por favor, se tu duvida, você coloca lá, Fernando Sérgio Radialista, coloca aspas no nome antes, porque se não colocar aspas, não suja o meu nome. E aí você vai ver quantos milhões de busca no Google, hein? Não esqueça disso, no Google. Mas aí eu falo ao doutor Silvio, que é um fantástico médico exemplar. E eu tinha dito naquela época que eu fui, digamos assim, constatei, né, na Europa o prestígio do presidente Lula. E ele, na ocasião, disse que não era assim na Itália. Eu acredito que muita gente pode ter sido contra diversos pronunciamentos. É muito difícil ser dirigente. Ele próprio, doutor Silvio Provenzano, sabe disso quando foi dirigente do Conselho Regional de Medicina e ainda hoje é um dos diretores. Por mais que você faça, as falhas passadas são tantas, não estou justificando o presidente Lula, não. As falhas passadas são tamanhas que não dá para corrigir tudo ao mesmo tempo. E fora os fake news, que é um problema muito sério, que normalmente são atribuídos a artistas, e teve uma senhora que agora vai ser processada, que chegou ao absurdo de dizer que o governo tinha arrebentado com as represas para poder acabar de inundar o Rio Grande do Sul. Logo agora que esse governo está destinando R$ 1 bilhão para a reforma de toda a situação criada por aquele ciclone. Então há que se pensar nisso. E o que eu quero dizer é o seguinte: qualquer pessoa, independentemente de ser A, B, ser esquerda, centro ou de direita, quando você pega um negócio do tamanho do Brasil para dirigir, há que se apontar. Quando a pessoa aponta uma deficiência, ela está fazendo um grande favor. E há que o governo ter ouvidos para poder corrigir, não é? Mas quando eu disse que prestígio ele tem, eu acho que é comprovado agora, porque o homem é presidente do Brasil, é presidente do Mercosul e é presidente do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. Não é? Ora, se não houvesse a confirmação dos fatos jurídicos fakes que aconteceram sobre este homem, efetivamente ele jamais seria aceito mesmo que fosse a situação do Brasil para a presidência do G20. Então, o que falta, eu acho, vai se realizando aos poucos, não precisa muito. A Ana Moser deixou de ser ministra para um terceiro agora, para um segundo, perdão, que é até membro do partido do presidente da Câmara, por composições políticas, porque na democracia é assim. Você não pode fazer o que dá na telha, você tem que buscar apoiamentos. Mas só não ter mais a capacidade de ouvir os impropérios do ex-presidente, sinceramente, a mim me deixa muito satisfeito.
Bom, então, Luiz Henrique Oliveira, doutor Silvio, que eu mais desejo, a final da Libertadores entre Palmeiras e Fluminense. Mas primeiro o Palmeiras tem que passar pelo Boca, é verdade. Muito bem, juntos da Júnior Mauá está assistindo a gente, deve ser de Mauá, né? Um abraço, Júnior. Niland Oliveira, grande jornalista, meu querido amigo Niland. Qualquer dia eu coloco você aqui, tá? No ar, com o maior prazer. Fomos colegas na Globo durante muitos anos, né? Então, Luiz Henrique Oliveira, Marlene Cavalcante, abraço para você, Marlene. Marinaldo Luiz, muito obrigado. 346 espectadores nesse momento, é natural quando o número é ao vivo, porque depois ele vai e fica o dia inteiro, né? Um abraço grande. Aqui está o Nivaldo, a Kátia Bonifácio, o Nivaldo perguntando, Fernando, você não volta para o rádio? Não! Olha, até aqui não tenho uma ideia, não, sinceramente não. Se acontecer alguma coisa, é possível que a gente possa estudar, mas tudo tem o seu tempo certo. Eu deixei espontaneamente o rádio, estou muito feliz com o trabalho que faço na internet, mantenho os mesmos amigos e pode ser, mais cedo ou mais tarde, o futuro a Deus pertence, tá bom? E agora, então, como sempre acontece, eu vou ter a honra de falar com ele, que é meu querido amigo, meu médico de confiança, né? Uma figura exponencial da medicina e da comunicação também. Ele participa do programa lá da Tupi, meu Deus, fugiu, você vai me ajudar. E então, resultado, vamos nós, cadê você, vamos nós. Eu estou aqui usando um aparelhinho, lembrando das espadas katana, espadascatana.com.br. Há uma lenda samurai dizendo que aquele que possui uma espada katana, que tem que ser de origem japonesa legítima, ela pendurada num determinado lugar onde você mais gosta, talvez o seu quarto, evidentemente não para matar ninguém, né? Ela passa a ser um objeto de sorte. Será? Não sei, mas sei que são lindas. Qualquer dia eu trago aqui para mostrar para vocês. Então, na verdade, se você quer saber mais, vai no site da Espadas Katana, espadascatana.com.br, ok? Muito bom. Então, isto colocado, isto posto, o que me entusiasma na internet é que você deixa tudo programadinho. Mas os tais dos celulares nossos, eles são tão perfeitos que acabam enchendo o saco com essa perfeição. Porque, na realidade, quando você quer trazer a pessoa, de repente ela desaparece. Mas agora apareceu. Olha, eu não sei o que o nosso amigo Silvio anda fazendo. O fato é que ele está cada vez mais bonito. Eu estou imaginando que deve ter feito alguma harmonização facial. Sim ou não, doutor? Bom dia, boa tarde. Sob hipótese alguma, eu nem entro em casa se eu pintar o cabelo. Quanto mais fazer harmonização. Mas é engraçado que essa história de harmonização, um ou outro fica legal, mas a maioria fica tudo com a mesma cara, né, doutor? Fernando, eu estou agora no Conselho Regional de Medicina. Não sei se dá para você ver lá atrás. Sim. Aqui o sinal da internet é bem oscilante. Sim. E o sinal da telefonia é nulo. Entendo. Então, deixa eu querer esclarecer uma coisa que eu estava ouvindo, acompanhando suas observações, sempre muito pertinentes. Você comentou que na semana passada tinha dito que o médico boliviano não deveria atuar, né, o programa Mais Médicos, só para fazer uma retificação. Sim. Na verdade, não é o médico boliviano. Ah, não? É qualquer médico, inclusive o brasileiro. Que tem que passar, exato. Fazendo medicina numa faculdade do exterior, é necessário revalidar. Que ele faça a validação do diploma. Perfeito. Validação essa que é um procedimento universal. É verdade. Tive que validar meu diploma nos Estados Unidos e na Itália. Sei. Eles não aceitaram o diploma da sua formação no Brasil. Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Perfeito. Não é de uma universidade particular desconhecida. Entendi. É a faculdade mais antiga do Brasil. Entendi. E mesmo assim,
foi necessário fazer a prova. E é natural que assim seja, né? Eu sou testemunha, e você também. Você, às vezes, quando a gente está no exterior, os medicamentos têm outros nomes, né? Outro tipo de atuação e a gente não A conhece. própria forma de comunicação. É. Eu tenho um exemplo claro no passado de um médico cubano que atendeu uma paciente minha de servidores que estava com as pernas inchadas porque ela tinha varizes. Sei. E ele passou para ameba. Porque certamente ele não entendeu o que ela estava dizendo. Então, olha só, a validação do diploma não é uma reserva de mercado, como alguns politiqueiros estão dizendo. Muito pelo contrário. Nós, no Conselho de Medicina, fomos até Entendi perfeitamente. Federal, na época do Bolsonaro. Não estou falando do governo atual, não. Estou falando do governo anterior. E eu propus um plano de carreira de Estado para o médico. Por quê? O médico no Brasil, ele vai para o interior com promessas dadas por prefeitos que normalmente não são cumpridas até o término. Isso gera segurança muito grande no indivíduo da sua cidade para se aventurar em outra. Então, se houvesse um plano de carreira de Estado, como há para os militares, como há para o judiciário, certamente o médico também ficaria onde ele fosse mandado. E a pergunta que quer calar, por que para os médicos que são tão necessários nos rincões mais distantes, esse plano não existe? Eu levei essa proposta ao Mandetta, na época do ministro da Saúde, levei essa proposta a Brasília e, na verdade, ficaram de estudar e devem estar estudando até hoje, porque só saiu, entrou outro. E a solução que eles deram é uma solução com a qual eu, particularmente, não concordo. Por quê? Porque o médico que se formou no exterior não necessariamente está habilitado a praticar medicina no Brasil. E aí esse médico não tem direito a ser registrado aqui no Conselho Regional de Medicina. Se alguém for mal atendido, e eles podem ser contratados por qualquer entidade, uma vez que eles têm um carimbo médico, não é registrado. Ele não tem número de CRM. Entendi. Não tem o registro oficial. O Conselho fica de mãos atadas para tomar qualquer providência e investigar qual a falha que aconteceu. É verdade. Então, está repleto de razão. O Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde deveria assumir, e a meu ver não assume, a responsabilidade por todos os atos praticados por esses profissionais que se dizem médicos. Mas para os conselhos do Brasil, eles não provam que são. Ficou perfeito. Essa vocação. E aí pode ser boliviano, pode ser brasileiro que estudou na Bolívia. Exatamente. Pode ser argentino, pode ser qualquer um. É verdade. É uma prova mínima, uma prova básica, que diz assim, o doutor Silvio tem o conhecimento básico da medicina para poder atender a população daquele país. Entendo. Enfim, é só esse comentário para esclarecer. Mas foi entendi. Ainda no governo anterior a gente fez essa proposta e ficou o Léo. Não teve resposta. E continua sem resposta até hoje. Eu continuo achando que mais médicos não é uma solução e é um risco. Mas é um ponto de vista meu. Não, mas é uma realidade. É uma realidade. Eu também sou a favor dessa opinião, não tenha dúvidas disso não. E é muito importante que uma pessoa do seu tamanho coloque o dedo na ferida para apontar, porque vai que, né, de repente um ou outro prócer do governo aí esteja atento e entenda que é necessidade. Porque, afinal de contas, é igual a história do visto. Por que o americano não vai ter visto e a gente tem que se esfalfar todo para ter um visto para ir para os Estados Unidos? Olha, que bobagem é essa? É um preconceito de vira-lata, não é? A gente tem que exigir a formação e a confirmação dessa formação através dos órgãos competentes no Brasil, que são, na verdade, os conselhos, aí no caso até o Conselho Nacional de Medicina, né, que imagino esteja atuando nesse... A prova do Revalida, ela é dada pelo Conselho Federal com validação no MEC, porque é uma prova que vai dar pedido de se inscrever num Conselho Regional que vai fiscalizá-lo. Exatamente. Eu aqui tenho diariamente cenas de queixa. A primeira coisa que a gente faz é saber se aquele indivíduo que foi denunciado, ele tem registro aqui
ou em outro conselho. Porque, se, por exemplo, acontece do médico ser registrado em São Paulo, CREMESP, e eventualmente fazer atendimento 2 vezes por semana no Rio. Ele precisa ter uma inscrição secundária aqui. Se ele não tiver, qualquer reclamação para ele é repassada a São Paulo, com todos os dados. Mas ele tem um diploma de médico reconhecido por um conselho. O Mais Médicos, ele tem um diploma de médico, provavelmente feito no exterior, seja na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, no homem, não importa. E esse diploma não foi validado aqui, porque o indivíduo não prestou a prova. Ele tem que fazer essa prova, mas ele não fez, ou ele não passou. E agora, graças a esse programa que o governo instalou, porque a justificativa é que faltam médicos no Brasil, e quando eu vejo estatisticamente o número de médicos pela população, o Brasil tem uma das maiores relações do mundo. Que bom. Então não se justifica. Muito. Entendi. Nós hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, nós temos aproximadamente 3.500 médicos todo ano formados. Que é um número, quando me formei eram 1.000 e pouco. Então triplicou, a população cresceu. Mas o que nos preocupa é que faculdades são essas que estão formando tantos médicos. Porque algumas delas, me parece, que não têm um corpo docente suficientemente qualificado para formar um médico que esteja totalmente em condições de atender a população. Entendo. Essa é uma preocupação, mas preocupação maior ainda é a daquele médico que estudou no exterior, sabe-se lá que tipo de currículo que ele teve, qual foi o cabedal de disciplina que ele teve. Por exemplo, em Cuba, a questão do diabetes ela é passada de supetão. Não dá a profundidade que aqui no Brasil nós damos nas nossas faculdades. E saber que no Brasil 12% da população sofre desse distúrbio. Pois é. Ter uma população que eu não tenha conhecimento necessário para tratar dela. Essa é a questão. Entendido e bem esclarecido. Nós temos aqui uma pergunta de uma pessoa, o Cesário de Almeida, ele é de Teresópolis, manda um abraço para o nosso querido Dr. Silvio, um abraço para mim, diz que acompanha no Heleno Rotai, obrigado, querido. Faltou na cabeça, sabe aquela hora, isso é profissional, de repente, cadê o Heleno, meu Deus do céu? Aí finalmente ele me deu a luz. Vamos lá. E ele fala assim, fala-se muito dos benefícios da medicina à base de cannabis, sativa, de cannabis. Eu gostaria de saber do doutor até que ponto isso é verdade e que tipo de medicamento favorece a que tipo de doença, se é fato. Então vamos lá. Na verdade não é a cannabis. A cannabis sativa é uma planta, é um cânhamo de origem na Índia, da qual se extraem aproximadamente 500 substâncias. Entre as substâncias que são extraídas da cannabis, tem o cannabinol, é uma das substâncias, que tem demonstrado benéfico com relação a algumas condições. Sim. Entre elas, a epilepsia, dor e vômito da quimioterapia, tem relatos de casos com melhora extraordinária no autismo e na dor crônica, inclusive em pacientes que sofrem de fibromialgia. Amanhã, por falar em opioides e canabidiol, o seu amigo aqui está convidado a ser um dos palestrantes de um simpósio que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, que vai falar sobre dor crônica, opioides, canabidiol. Então, é uma droga que ela tem efeitos benéficos, sim, desde que empregada da forma adequada, na dose correta, sob a supervisão de um médico. Não é uma droga que tenha efeitos alucinógenos. Não tem. Ao contrário, muita gente acha que não, eu vou tomar umas gotinhas porque aí eu vou ficar legal, mas não parar. Não é isso. Na verdade, tem efeito analgésico que ajuda pessoas dependentes, por exemplo, da oxicodona. A oxicodona é um opioide. A morfina, outro opioide. São drogas que têm um risco muito grande.
principalmente se usadas em doses elevadas. E, curiosamente, essas drogas, elas têm um efeito que é muito semelhante ao do álcool. Qual é o efeito que o álcool tem? Chamado tolerância. Você sabe o que é isso, farmacologia? Eu sou abstêmio há 16 anos. Provavelmente, se eu decidir tomar uma taça de vinho na sua casa, é bem possível que eu fique alterado com uma taça apenas de vinho. Porque eu não tenho nenhuma tolerância ao álcool tantos anos sem beber. Sei. Se o indivíduo bebe todo dia uma taça de vinho, aquilo para ele é como água. Ele, para ficar um pouco mais alegre, ele precisa tomar 2 ou 3. Depois de algum tempo, ele vai precisar tomar uma garrafa. Eu tenho um caso de um paciente que eu atendi no Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, que era um rapaz tímido que tinha vindo do interior de Minas. Ele era músico. Sei. Um dia ele descobriu que tomando um chopp, ele ficava mais desembaraçado e tocava melhor. Então ele passou todas as noites antes de tocar na boate, onde ele atuava, a tomar um chopp. E ele percebeu, depois de um certo tempo, que já não tinha aquele desembaraço que no início ele tinha. Começou a tomar 2, 3, e aí começou a pesar na carteira dele. O que ele fez? Trocou os 3, 4 chopps que ele tomava por uma branquinha. Ele foi internado porque ele precisava tomar uma garrafa e meia de cachaça. Nossa Senhora. Para ficar... O nome disso é tolerância. Com essas drogas opioides, o indivíduo toma um comprimido de morfina que tem um efeito satisfatório durante algumas horas. À medida que o tempo passa, ele precisa tomar uma dose maior ou com intervalos menores, o que vai levar esse indivíduo a ficar dependente desse tipo de droga. O canabidiol, ele ajuda a tirar a dependência desse tipo de droga, que pode inclusive matar. Então, qual é a minha opinião a respeito do canabidiol? É uma droga útil, que ainda precisa ser melhor estudada, mas que só pode ser administrada se tiver uma indicação clínica clara, sob supervisão de um médico e, de preferência, alguém que tenha experiência com o uso desse tipo de medicamento. Perfeito, perfeito, está bem esclarecido. Agora, qual vai ser o resultado do Fluminense e Vasco? Por favor, pega leve. Olha só, em primeiro lugar, você me fez perguntas fáceis, falando sobre medicina, canabidiol. Você vem perguntar coisas impossíveis. O nosso querido Luiz Henrique, paulista, torcedor do Palmeiras, que acha um absurdo o Dudu, que é um grande jogador, ganhar $1 milhão para ficar parado. Eu concordo plenamente, salários astronômicos que os jogadores ganham. Loucura, no né? Gabigol, então, por fazer besteira, e como ele fez ontem, é mais absurdo ainda, porque é mais de $1 milhão que o Dudu ganha. O Dudu vale o que ele ganha. Então, o Gabigol tem minhas dúvidas, mas enfim, é ídolo da mais querida do Brasil. Fluminense e Vasco é um jogo que, enfim, é um clássico, né? Transformou esse clássico num verdadeiro desafio para o Vasco. É verdade, desesperador. Haja vista no primeiro turno a gente ter dominado o Vasco, ter feito do bom goleiro vascaíno a melhor, por enquanto, não saímos de um magro empate de 1-1, me parece. Verdade. Com o Vasco. Vai ser um jogo difícil. Se você me perguntar como é que estão as duas equipes, é só ver a posição na tabela. O Vasco deu uma melhorada com os reforços que ele teve, mas ainda continua sendo uma equipe inferior à do Fluminense. Mas futebol, já se sabe, é uma caixinha de surpresas, dizia o Neném Prancha, e não tem lógica alguma. O fato do Fluminense ser uma equipe melhor equilibrada, treinada há mais tempo que a do Vasco, que chegou agora com esse Ramon, treinador que parece que enxerga longe, mas tem pouco tempo de Vasco, com reforços que chegaram anteontem no aeroporto. O time do Fluminense está formado, mas dá uma vantagem. Isso faz do Fluminense merecedor dos 3 pontos? De jeito nenhum. É em campo. Vai se ver em campo. E antes de falar em Fluminense e Palmeiras, eu tenho que respeitar muito o Internacional, que é um time aguerrido, é um time valente, que já nos eliminou numa Copa do Brasil em 75, salvo erro, quando o Fluminense tinha uma verdadeira seleção, com Rivelino, com César Caju, e o Internacional me fez chorar lágrimas naquela época, ainda adolescente. Eu respeito o Inter, vamos, se Deus quiser, passar pelo Inter, e aí a gente vai pensar, provavelmente o Palmeiras, para mim é favorito perante o Boca, que não é o Boca de antigamente, é um Boca a meia boca. Muito bem. Doutor Silvio Quido, meu fratello, olha, um abraço grande, muito obrigado, sempre brilhante, não é? E que tenha aí um resto de dia maravilhoso e, se Deus quiser, semana que vem. O resto de dia do seu amigo, para você sempre
ideia, Ah, é entrar agora lá dentro do conselho, pegar a sindicância. Sindicância é uma denúncia que alguém fez porque julgou que houve um erro de atendimento. nossa, O meu papel é, obviamente, solicitar esclarecimentos a quem foi a denunciado, pessoa. avaliar o teor da denúncia, olhar o prontuário, verificar se de fato houve alguma falha e, evidentemente, se for o caso, abrir o processo para que tudo possa ser apurado melhor. E no final do dia, sindicâncias que no passado viraram processo, eu vou ter 2 julgamentos hoje que eu vou participar. Previsão de terminar tudo, provavelmente 10 horas da noite, quando eu vou Nossa, sentar, estudar um pouco e fazer a palestra amanhã. Vida fácil, parabéns. meu amigo. Tem que ganhar 1 milhão por mês, tá? Eu não tive esse talento todo. Longe de. Longe Longe. disso. Um grande abraço, querido. Fica com Deus, hein? Ah, e Um as abraço, pessoas Fernando. que. Um abraço para todos na live. Tá certo. As pessoas que quiserem acessar você, tem o seu canal, né? Tem o canal do YouTube, Dr. Silvio Provenzano, que tem uma série de filmes e de áudios lá sobre diversas doenças. Afinal de contas, praticamente 9 anos de serviço de saúde, com o apoio do meu amigo e irmão Heleno Rodai, sempre ajudando a fazer o programa. E tem Beleza. o e-mail para contato, que é consultório sem acento, Dr. Silvio, SY, a moda antiga, @gmail.com. Fiquem à vontade. Fernando, foi um prazer falar contigo. Se Deus quiser, até quinta que vem. Até quinta, se Deus Me quiser. perdoe que eu falo muito. Não, mas fala coisas Nosso amigo importantes. Santoro, ele faz sempre a crítica Ah, é? do programa de saúde. A primeira coisa que ele fala, além das correções dos eventuais que cometemos, que não são tão raros assim, ele é um professor, você sabe muito bem, de dicção. Sim. Eu acho que caiu agora. Caiu. Mas faz parte do show, né? Você. Demais. Um abraço, querido. Pois é. Enfim. E agora vamos pesquisar aqui também. Agora o Aibinder. Vem aí o Aibinder. Eu tenho uma. Abraço pro Luiz aí. Pode deixar, chá comigo. Forte abraço aí. Hein? Um abraço. Pois é. Enfim, quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Faz lama. Pronto, caiu. Tudo bem. Então vamos direto ao Luiz Aibinder, né? grande psicólogo do Rio de Janeiro, né? Só estou aqui, ó, acertando os ponteiros aqui da câmera, né? Para poder ligar para o Aibinder, né? Vamos lá. Aibinder, cadê você, meu Deus? E aí, deixa eu ver aqui, tem a Kátia Bonifácio, já falei nela, o Serginho, né? O Luiz Henrique Oliveira, também mudança radical no tempo, ontem calor, hoje já está nublado, chovendo, 22 graus. Aqui está quente, mas está nublado, vai nublar e parece que a máxima de amanhã serão 26 graus no Rio de Janeiro, que para o Rio de Janeiro digamos assim, é frio, né? É frio. Nós aqui no Rio não tivemos praticamente inverno, mas não tivemos mesmo. Negócio impressionante, sabe? Tivemos talvez o que somar uns 10 dias espaçados, foi o que nós tivemos. Bom, estou chamando aqui o Aibinder, vamos ver se ele vai atender ou não. E isso às vezes acontece quando o programa é ao vivo, né? De qualquer maneira, vou deixar mais 3 toques, se não chamar eu vou... Deve ter havido algum problema, ele não pode atender nesse momento. Eu acho que é isso. Então não teremos desta feita o Aibinder, né? Muito bem. Então, meus amigos, olha, por hoje o programa fica um pouco mais cedo, a live também, né? Hernandes Sampaio, doutor Hernandes Sampaio, nosso querido amigo, né? Olha, doutor Hernandes Sampaio, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui dar um papinho com ele. Vamos ver assim. Tem dia, eu fui avisado, estou aqui fazendo um programa de abusado. Eu fui avisado pela operadora de que tem havido na cidade muitos roubos de cabo. Os caras roubam cabo de cobre, mas acontece que os caras, ao cortarem, acabam cortando também os cabos da internet, que haveria algum tipo de manutenção e que provavelmente nós estaríamos fora do ar na parte da tarde. E não houve, até agora isso não aconteceu. Bom, eu fico de chamar,
mas está havendo aqui qualquer problema e realmente aí fica estranho. Quero mandar um abraço para o Oscar Berro. Alô, Oscar, um abraço para o Baltazar Salgado, para o Tuniquinho, o Antônio José, que desembargador, nosso querido amigo, que carinhosamente a gente chama de Tuniquinho, né? Para o Luiz Aibinder, realmente não foi possível contatá-lo. O Cristiano, meu filho, um abração. O Eduardo Moura, do Audiência Carioca, muito importante. Outro dia eu falei até que a menina do Melhor da Noite, né? Ela estava fora do ar, que ela faz dupla, e agora ficou informado pela Audiência Carioca de que ela teve um problema de intoxicação alimentar leve e que estaria internado. Não sei se voltou ontem, porque eu não vi o programa. Luiz Santoro, que lançou um livro muito interessante, o livro do Luiz Santoro sobre a Manchete, que eu tenho boas recordações da Manchete. Fiquei pouco tempo ali, talvez uns 2 anos se tanto, mas tenho boas recordações, era uma época fantástica. O Alves Júnior, otimista demais, o Alves Júnior lá de Niterói, Fernando, de Cruzeiro, São Paulo, minha terra natal, né? O Alves sempre para ter uma voz linda, ó, olha só. Pois é, deixa eu ver se eu consigo aqui. A música dele, ó. Aí, tá. Agora o Aibinder tá chamando. Alô, Aibinder! Chegou ele. Vamos nós, só falta ver o seu rosto. Aibinder, se puder ativar a câmera aí, porque tá sem o teu rosto. Eu vou fazer o seguinte, ó. Tá sem o seu rosto aqui. Desliga aí que eu vou ligar para você, ok? Desliga aí. Bom, tá, ok. Então desliguei, né? Desliguei, vamos lá. A gente tem que fazer a ligação de volta. Peraí. Eu espero que você. Então, lembrando, espadascatana.com.br, foi o que eu estava falando, acabei não falando mais. E quero recomendar também, aqui na Tijuca, na Praça Banhagem, o restaurante Garota da Tijuca. Ele reinaugurou, o Cesário, meu amigo, que é o proprietário, que é português e que tem outras casas aqui no Brasil, inclusive Garota de Ipanema. Ele reinaugurou, fez uma reforma muito linda mesmo. Vale a pena, fica aqui no coração da Tijuca, tá? Chegando lá, procura lá o Luciano, que ele é gente boa, nosso amigo querido. Garota da Tijuca. Muito bom. Então vou ligar agora para mestre Aibinder. Vamos ver se agora eu consigo, né? Não estou com pressa, espero que você também não esteja, não é? Hoje eu estou com a alma em paz e o coração a gargalhar. Não é sempre, não. Mas hoje eu estou sim. Vamos lá, falar com ele. Mr. Aibinder, hello. Agora vai chegar, vai aparecer aí. Espero que apareça, né? Doutor Hernando Sampaio, oi, tá sem imagem, continua sem imagem. Que estranho. Você está se vendo? Você está se vendo aí? Poxa. Perfeitamente. Aqui não entra a tua imagem não está entrando. Eu vou fazer uma última tentativa. Tá ok, Aibinder. Desliga aí, eu ligo de volta, só um minutinho. Que coisa, normalmente isso não acontece, você tem acompanhado o programa sempre, né? Não acontece. E desliguei, vamos lá. Vamos ver se foi. Foi? Não foi. Deus meu. Que pena. Desliga aí. Tá, vou desligar. Pronto, teoricamente eu desliguei. Tá me ouvindo? Não, tô te ouvindo. Tá me ouvindo aí, né? Tô. Pois é, rapaz. E aí, agora? Incrível. Será que não foi? Teoricamente, hipoteticamente você desligou. Pois é, verdade. Eu não estou conseguindo. Eu acho que esse negócio de roubo de cabo aí está danificando a minha inteligência, sabia? Aquele botão vermelho que tem aí, não tá? Pois mas cadê o botão vermelho? Aí é que tá. Houve qualquer coisa aqui que estão contra nós, mas nós venceremos. É aquela história. Aqui, vamos lá. Foi? Ó, botão vermelho, apertei e nada. Que loucura, rapaz. Que loucura, vê se pode.
Vou fazer o seguinte, peraí, deixa comigo. Vou botar uma música aqui agora, sabe? Vou botar uma música, vou desligar aqui, vou trazer o espectador e vou ligar para você já, só um minutinho. Você reinicia. Tá, é o que eu vou fazer. Então eu vou aqui pro computador, para esse computador, vamos ver se eu consigo ligar ele agora. Vamos nós. Então esse computador aqui, cheio de quais, ele de vez em quando ele me aceita, sabe? Vamos nós, para mim aqui mesmo, pra você ver a dúvida que está acontecendo. Silvio Provenzano, um abraço. Fernando Sampaio, outro abraço. Tá, eu vou primeiro ligar isso aqui, porque para botar essa música do meu amigo que eu estou devendo há algum tempo. E aí eu vou ter tempo de acionar aqui o chamado botãozinho. Olha que coisa bacana que você vai curtir aí agora. A maioria das pessoas que viraram ex-diabéticas deixaram de comer essa fruta inocente comum na fruteira de 98% dos brasileiros. E o motivo pelo qual essa fruta inocente pode ser um perigo nas mãos de um diabético será dito depois. Tá plugado? Gente, hoje é dia de acontecer de tudo que você possa imaginar. Não deu certo ali. Eita, nós. Reiniciar, Fernando. Eu estou reiniciando aqui também. Quer ver? Vamos lá, vamos reiniciar, meu filho, vamos. Enfim, enquanto reinicia, né, eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, se prepare, se você está fora, leva o guarda-chuva, porque está mudando o tempo aqui, está ventando que não acaba mais. Viu lá a bandeira do Vasco da Gama? Pois é, essa é a bandeira do Vasco da Gama, esperançosa de que de repente o Vasco consiga 1-0 em frente ao Fluminense. O favorito é o Fluminense. Mas é como disse o nosso querido doutor Silvio Provenzano, né? É como ele disse, quer dizer, é tudo muito relativo, né? É tudo muito relativo. Muito bom. Eu ia fazer uma coisa aqui, estou reiniciando aqui o Tito Cujo aqui, que deu tchutchu, né? E resultado. Agora, aqui a informação que eu tenho é que a internet caiu, gente. Meu Deus do céu, mas não pode ter caído se eu estou no ar. Acontece, cadê mestre Aibinder? Doutor Silvio Provenzano, um abração, querido. Esse é o homem, hein? Meu Deus do céu. E também o doutor Hernando Sampaio, tem tempo que eu gostaria de colocá-lo aqui no ar. Esse negócio que não liga, faz parte do show. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar posteriormente, numa live de uns 15, 20 minutos, o Aibinder. E vou desligar essa live agora para tentar entender o que está acontecendo. Para também você não ficar esperando, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e tão logo recupere aqui a internet, viu, Aibinder? Tá vendo aqui qualquer coisa que me parece que é externo. Eu tenho um terceiro celular aqui que me deu a informação de que estão mexendo nos tais cabos como haviam previsto. Mas se eu não voltar para você, é exatamente por isso. E aí, de repente, a gente marca um outro dia. Mas se tudo correr bem, eu ainda volto, retorno, faço um segundo tempo. Abraço a todos.